Graça e paz, família! Bem-vindos ao canal Voz das Nações. Nós vamos aqui gravar esse vídeo. No momento tá com muitas dificuldades, tá muitos barulhos por aqui perto de uma praça aqui. Tá passando gente pra cima e pra baixo, de lá de banda, gente gritando, gente chorando, gente morrendo, outros ressuscitando. Então um trem feio. Mas fazer o quê? Eu vou gravar assim mesmo. Queridos, nós sabemos a dificuldade que o sistema religioso tem de entender o Evangelho e até mesmo que eles não querem entender o Evangelho. Eu até acho que a dificuldade maior deles é de encontrar recursos para barrar o Evangelho da Graça, para tentar fazer com que as pessoas não enxerguem, não vejam. Então eles estão com muita dificuldade porque explodiu o Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a questão do Jesus de Nazaré, a questão do Evangelho que ainda estava entrelaçado com a lei, e o Evangelho que já era o fundamento da graça de Deus, né? Do Evangelho da graça. Preste bem atenção aqui para você ver. Vamos conversar um pouquinho eu e você. Olha só este versículo, Romanos capítulo 15, você está vendo aí, Romanos capítulo 15, versículo 8, diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. E se você ler o contexto desse versículo, você vai observar que Jesus fez tudo isso porque tinha um projeto para com os gentios. Então, tendo Jesus esse projeto para com os gentios, primeiro ele teve que fazer algo para com os judeus, meus irmãos. Aí as pessoas não conseguem entender as coisas que Jesus fazia para com os judeus, para estabelecer algo eterno com os gentios e também os judeus, né? De uma maneira, com a igreja, para você entender. Não, eles querem pegar as coisas que simplesmente foi feita por Jesus, mas simplesmente por Jesus de Nazaré, e quer colocar nos dias de hoje. Então, eles têm essa dificuldade. As pessoas, já vi pessoas pegando esse versículo aqui, ó, ministro, e colocar ele numa outra versão, só para tentar mudar, mas não muda, até fortalece. Eu vou até tentar fazer aqui, que eu tô com esse outro programa aqui, eu não sei mexer nele direito, mas eu vou tentar aqui, tá bom? Mas antes de tentar colocar na outra tradução para mostrar o que eu ouvi esses dias, eu vou dar uma ênfase aqui, ó. Jesus Cristo foi, tá vendo aqui? Foi, não é mais. Foi ministro da circuncisão, ele foi ministro da circuncisão. Para que ele foi? Para realizar, né? Para cumprir as promessas, para cumprir o projeto, para que hoje todos possamos desfrutar da graça de Deus. Se você depois esse vídeo eu não quero fazer muito grande, mas depois nós vamos fazer um vídeo sobre Efésios 2, aí você vai entender. Então ele foi, não está dizendo que ele foi ministro da circuncisão. Aí as pessoas querem pegar um Jesus que foi ministro da circuncisão e colocar coisas na vida de outras pessoas que não é mais, já era, não é mais, como o batismo em águas e tantas outras coisas. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui mudar para outra tradução. Eu acho que a NVI, deixa eu ver aqui, eu acho que eu nem sei se eu vou conseguir também colocar não, porque eu acho que agora vai, tá? NVI, isso, NVI, agora foi, viu? Falei, é difícil, mas Jesus é bom, então vamos ver se vai dar certo agora, vamos ver, a NVI, vamos ver, uns 200 anos ela vai para a tela principal aqui. Tô tentando colocar na tela principal aqui, mas não tá querendo não. Olha só, não tá querendo, parece que tá com... O inimigo tá lutando. O inimigo tá lutando aqui. Não tá dando, mas você tá vendo de lado aqui, né? Do lado aqui. Ele não quis ir pra tela, então que fica aí então. Já que você quer ficar aí, fica.
Então fica. Mas aqui está escrito, acho que você vai conseguir ler, ó. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Presta bem atenção aqui, as pessoas pegam isso aqui para tentar desvirtuar a mensagem, mas piorou. Está escrito o seguinte, ó. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servos dos que são da circuncisão. Ou seja, Jesus serviu da circuncisão quem? Os judeus, meus irmãos. Sabe que é difícil? Você está vendo aqui, tá bom? Nesse lado aí você está vendo. Não quis ir para a tela geral, principal, franciscal, mas que se lasque também, não teve problema. Nós conseguimos aí. Então, piorou para eles. Então, não querer fugir de uma realidade. Aí, eles pegam e tentam rejeitar, por exemplo, aí eles vão tentar rejeitar o Romanos também, o capítulo 7 e o versículo 4. Deixa eu ver. Então não quer ir para a tela mais não, ué? Agora foi. Olha só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Preste bem atenção aqui. O Jesus que foi ministro da circuncisão dos judeus, nós não servimos ele mais, meu irmão. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Ou seja, o Jesus de Nazaré fez isso aqui para hoje nós sermos mortos para a lei, para fazer com que hoje nós sejamos de outro. Aqui, ó, outro. De quem? Qual outro é esse? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nós falamos que nós servimos o Jesus ressuscitado. É por isso. E sobre o Jesus que foi ministro da circuncisão, nós temos que entender o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos ver se esse negócio vai dar certo, tá bom? Nós vamos voltar aqui e vamos lembrar. Eu não canso de lembrar vocês. E vocês também não podem deixar de transmitir essa verdade aqui para as pessoas. Essa verdade aqui. Vamos ver. Aí, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar, aqui ó, deixando os rudimentos. Porque esses rudimentos aqui da doutrina de Cristo, eles existiram porque Jesus foi ministro da circuncisão. Então eles existiram. Só que quando as coisas foram consumadas, clareadas, na mente das pessoas, o evangelho foi brilhando, aí a informação foi chegando que aquelas coisas eram para ser deixadas, não era para ser vividas, não era para ser seguidas, ao ponto de um certo momento, Pedro não tinha deixado os rudimentos da doutrina de Cristo e ficou seguindo Jesus da circuncisão, e é por isso que tem isso aqui, ó. Isso aqui é muito chique, é muito chique esse negócio aqui. Você veja esse vídeo mais de uma vez para você entender como que é bacana esse negócio aqui que eu vou ler para você ver. Ó. Olha só que interessante. Antes, pelo contrário, está em Gálatas 2, a partir do versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha só, meu irmão. Isso aqui é muito forte. A Paulo estava confiado o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Mas a Pedro, como a Pedro o da circuncisão. Aí eu vi uns franciscos pegar esse versículo e colocar na NVI para falar, não, na verdade não é isso que está dizendo. Eu vou tentar colocar de novo, só para você ver como que é a situação. Mas vamos ver se vai, porque costuma não ir não. Aí, não vai ver não. A NVI não está querendo ir não. Não está querendo, mas nós vamos ler lá no lugar que tá, para aprender a viver. Ó, eu vou ler aqui. Já que não quer ir, que fica aí então. Ao contrário, reconhecer que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Beleza?
Então eles pegam aqui e falam assim, não, o evangelho era o mesmo, era a mesma coisa. Só que Paulo foi para os gentios e Pedro para os judeus. Era só isso que estava acontecendo. Então, olha só que interessante. Porém, meu irmão, quando você continua lendo, o teor da mensagem era diferente. O teor, eu queria que esse negócio fosse lá, mas não vai. Infelizmente a NVI não vai. Infelizmente não vai, irmãos. Aí eu vou ter que usar essa aqui, essa tradução, ACF, né? Que é corrigida fiel, Almeida corrigida fiel. Então, vamos para os próximos versículos para você ver. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão dos judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Olha só, é Gálatas 2:8. Aí, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-lhes a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Olha só que interessante, a circuncisão, aqui está a circuncisão, mas é porque é os judeus. Aí eles pegam e falam assim, não, só o motivo aqui é que Pedro foi para um lado e Paulo foi com o outro, mas com as mesmas mensagens. Meu irmão, óbvio que não era a mesma mensagem. Quer ver? Eu vou falar de uma coisa só, vou falar de uma aqui. Vamos lá. Primeira aos Coríntios, vamos ver se é a primeira aos Coríntios. Se não for a primeira aos Coríntios, é a segunda aos Coríntios. E nós vamos achando de leve, tá bom? Deixa eu... acho que é aqui mesmo. Primeira aos Coríntios. Você vai me ajudar. Olha para você ver se a mensagem é a mesma. Vamos ver se é. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, a partir do 13. É o versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas, ou Estefanas mesmo. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar. Preste bem atenção aqui. Vê se a mensagem é a mesma. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É a mesma. Você acha que aqui estava sendo o mesmo evangelho? É claro que não. Cristo enviou para não... porque Cristo enviou-me não para batizar. Agora, a Pedro, Tiago e João enviou eles para batizar. Ide, fazei discípulos, batizai, lembra? Mas para João, para Paulo, claro que não. Então, meu irmão, quer ver? Você imagina, por exemplo, Pedro ensinando isso aqui? Vamos aqui, Efésios, capítulo 4, o versículo... Vou ler o versículo 5 de uma vez. Eu não sei por que as outras traduções não estão querendo ir para a tela, irmãos. Não sei, mas essa aqui está indo. Tá bem. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha o que Paulo já começava a ensinar. Que havia um só batismo. No tempo dele havia um só batismo. Não é que havia, ele está falando de algo legítimo dentro da graça. Havia batismo dos mortos, havia batismo em águas, havia batismo no sangue de Jesus, havia batismo no Espírito Santo. Aí Paulo chegou e falou assim, e havia outro batismo que era falado que era no corpo de Cristo. Aí Paulo pegou e falou assim, olha, entendendo a graça, existe um só batismo, um só. Será que ele estava falando do batismo em águas ou o batismo no Espírito Santo advindo através do batismo da cruz? Um só. Era a mesma coisa que Pedro pregava? É claro que não era a mesma coisa, meu irmão. Se fosse a mesma coisa, eu lembrei de um versículo aqui, eu vou até... Vocês aguentam também. Hoje o vídeo ficou mais chato, mas eu vou pegar a Bíblia aqui. Eu vou ver um negócio aqui, eu vou tentar encontrar. Eu lembrei, até esbarrei aqui, mas não é terremoto não. Eu vou tentar encontrar um negócio em o próprio Pedrão. Vocês conhecem Pedro? Enquanto isso, foi bom. Que enquanto eu achar o Pedro aqui, o versículo,
eu vou fazer um pedido a você. Você me ajuda a crescer o canal. Como que você ajuda? Tem muitas maneiras, vários jeitos, e uma das maneiras é você estar compartilhando o vídeo, se inscrevendo e deixando um like. Faz isso, você vai estar me ajudando muito. Então, já achei aqui, muito obrigado. Deu para pedir para você se inscrever no canal. E vamos aqui para 2 Pedro. Vamos ver se é o mesmo evangelho. Esse aqui hoje é só um diálogo entre eu e você aqui, para nós ficarmos mais inteirados nesse assunto, mas é só um diálogo mesmo. Vamos aqui, deixa ver aqui o versículo, e você verás que eles não falavam as mesmas coisas, porque Paulo já pregava o evangelho da graça, meu irmão. Não ele por completo, mas os fundamentos, vamos dizer assim, tá? Deixa eu trazer o monitor mais para perto para você ver. Vamos lá. 2 Pedro 3,15 diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Preste atenção. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. O que Pedro falou de Paulo? Que quando Paulo, falando disso, como em todas as suas cartas, suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Por que Pedro reconheceu que há pontos difíceis de entender? Porque Pedro ainda não entendia a graça, o evangelho da graça. Por isso que ele diz que havia pontos difíceis de entender. Se Paulo pregava a mesma coisa que Pedro, por que Pedro falou entre as quais há pontos difíceis de entender? Não era a mesma coisa. Paulo já foi deixando o batismo em águas. Assim que o evangelho brilhou no coração de Paulo, ele já foi deixando melhor dizendo, o batismo em águas. Ele já começou a ensinar, quer ver, por exemplo, olha só que interessante, no primeiro século, lembra que isso aqui foi no primeiro século, ele já pegou e começou a ensinar para o povo do primeiro século, quer ver, isso aqui, ó. Jamais Pedro, antes de conhecer o evangelho, ele ia ensinar isso aqui, ó. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que interessante, meu irmão. O versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Não é na água, é na cruz. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, observa que Paulo tinha o evangelho, os fundamentos do evangelho da graça. E Pedro, o evangelho da lei. E o Jesus de Nazaré, vamos lembrar? Vamos lembrar aqui que o Jesus de Nazaré, vamos lembrar, para terminar exatamente aqui. O Jesus que passou aqui nessa terra por 30 e poucos anos, ele foi, olha, digo pois que Jesus Cristo foi, tá vendo isso aqui, ó, foi ministro da circuncisão, ou seja, ele tinha uma missão para com os judeus e assim alcançar também os gentios. Vou ficando por aqui, fiquem todos na graça e na paz, e em outra oportunidade eu vou fazer um vídeo mais acentuado com esses assuntos. Mas hoje eu deixei claro para você entender que sim, havia o evangelho da circuncisão, que não é a mesma coisa do evangelho da graça. E o evangelho da circuncisão precisou, irmãos, ficar de pé até no ano 70. Até no ano 70 o evangelho... Tem pessoas que falam, não, depois da cruz já é o evangelho da graça. É claro que não, porque a antiga aliança, ela estava de que jeito, de que forma? Vamos ver? A antiga aliança, depois Jesus morreu, depois da cruz, estava assim ainda, ó, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não tinha acabado ainda. Não tinha acabado ainda. Até o ano 70 não tinha acabado a antiga aliança. Ela tinha ficado velha, mas não tinha acabado. E acabou quando o templo ruiu. Aí acabou. Vou ficando por aqui. Meu abraço, meu muito obrigado. Fui.